Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre família estruturada. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nosso assunto é um assunto muito importante, é sobre família, família estruturada. E eu vou ler aqui uma palavra que está em Mateus capítulo 7, no versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e dera com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós temos aqui dois tipos de terrenos e dois tipos de homens, né? Um é prudente e o outro é um homem insensato, né? A família é dom de Deus. Quem deu a sua família foi Deus. Cuide da sua família. Você que é casado, você que tem filhos, invista na sua família, porque a primeira coisa que Deus fez foi a família, né? Deus criou a família. E o alvo do diabo é destruir a família. Destruindo a família, destrói o Estado, destrói tudo, né? E esse é o alvo que muitas vezes está na mídia, né? A mídia quer destruir a família. A família estruturada tem que convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Amém? Convide Jesus para entrar dentro da sua casa. Então, primeiro vamos entender aqui. A mídia bate muito forte na questão da família. Tanto que nós estamos vendo aí já a questão de outras famílias, né? Família entre homem com homem, mulher com mulher, mas a família tradicional mesmo é a família entre um homem, uma mulher e sua prole, e a família nuclear, né? Está lá em Gênesis. E nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade. Mas aqui eu quero levantar uma questão, vamos falar do meio evangélico, né? Eu quero aqui te dar uma curiosidade que você vai precisar orar e vai entristecer o seu coração. Você sabia que nos presídios a maioria das pessoas que estão lá são filhos de crente? Você sabia disso? Você sabia que a maioria deles que estão presos são filhos de pessoas que são evangélicas? Então, nós já temos um dado aí que a gente precisa ver por que isso está acontecendo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é: dois homens ouviram uma instrução. Um edificou sua casa sobre a rocha e o outro edificou sua casa sobre a areia. Dois homens escolheram dois terrenos totalmente diferentes, né? Um cavou sobre a rocha, o outro foi sobre a areia. E aqui nós vamos ver que tipo de família constrói uma casa bem estruturada e o outro escolhe um terreno que a qualquer momento pode vir a desabar. Se nós formos perguntar a um construtor, qualquer pessoa que tem um cérebro e falar assim: olha, vamos fazer uma casa sobre a areia, ninguém vai querer construir sobre a areia. Mas no mundo espiritual tem muita gente construindo a sua casa sobre areia, construindo a sua casa sobre um terreno que a qualquer momento pode ceder. Então, grande parte dos cristãos, os filhos têm videogames mais ou menos de R$3.000 em sua casa, mas não tem uma Bíblia de R$10. Então isso aí a gente já nota que começou errado. Você compra o videogame do seu filho. Eu não estou falando aqui que é errado o seu filho jogar videogame. Eu estou falando é que você está colocando isso como primeiro, né? O filho está sempre jogando videogame, mas ele nunca pega numa Bíblia para ler. Então, se ele tem um videogame de R$3.000, ele não tem uma Bíblia de 10. Outra coisa que nós podemos entender: pede para o seu filho falar o nome dos 12 discípulos de Jesus. E muitos deles não vão conseguir falar. Fala para ele, pergunta para ele: filho, fala para mim o nome dos 12 discípulos de Jesus.
Muito difícil de falar. Agora pergunta para o teu filho quais são os heróis da Marvel. Quais são os últimos filmes dos super-heróis que foram lançados? As séries que passam na Netflix? Eu tenho certeza que ele vai falar para você. Pergunta para o seu filho quem é o maior artilheiro agora da Liga da Europa. Ele vai te falar. Pergunta para ele aonde que o Cristiano Ronaldo joga, que ele vai saber. Agora pergunta para ele assim, quem foi o maior apóstolo da graça? Ele não vai saber te falar. Então nós já estamos vendo que o erro está em a gente não ensinar para a criança. Porque deixa eu te falar uma coisa, meu querido, a criança só passa 2 horas numa igreja e o resto do tempo ela passa em casa. Então essa é minha incumbência, a incumbência da mãe e do pai de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, ela não se desviará dele. Aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o descrente. Então, a criança, ela vai refletir o que ela recebe dentro de casa. A casa que é feita sobre a rocha, a gente chama a criança e conta uma história bíblica, lê uma palavra, ensina a criança a orar, ensina a criança a cantar, não fala mal da igreja perto dela, não fala mal dos líderes, não fala mal dos pastores, abençoa a igreja, ensina a criança a dizimar, ensina a criança a interceder, ensina a criança a falar bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa. O seu filho tem que aprender isso. Então, e outra coisa aqui quero falar também, a televisão. Por que a sua filha gosta de novela? Porque você vê novela. Por que muitas vezes nós vemos as crianças chegando na adolescência e elas não querem ficar na igreja? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão falando mal da própria igreja dentro de casa. Você tem que entrar no quarto do teu filho, meu querido. Você tem que saber o que teu filho está vendo, o que a sua filha está vendo, o que ela está consumindo, o que tem no celular da tua filha. Outra coisa, que isso aqui é uma opinião minha, amém? Uma opinião minha, do pastor Stuart. Eu não dou celular para minha filha tem 6 anos. Ela vai ter celular quando eu achar que ela deve ter celular. Eu vejo crianças que tem celular, os últimos modelos aí. Para que você vai dar um celular para uma criança, meu querido? Dá uma Bíblia para essa criança. Por isso que nós estamos vendo famílias naufragando na fé. Por quê? Porque não oram, não cantam, não adoram, não entram no Santo dos Santos, não colocam louvor dentro de casa, né? Muitas vezes a criança aprende lá na escola dançar funk e muitas vezes dentro de casa está tocando esse tipo de música, misericórdia, né? A pessoa não ajoelha, o filho não vê você ajoelhando, ele não vai ajoelhar. Ele não vê você orando, ele não vai orar. Ele não vê você lendo a palavra, ele não vai ler, porque construir a casa sobre a rocha é complicado, é difícil. Porque vamos agora para o lado didático da coisa. Quando você contrata um pedreiro e ele vê o terreno, e o terreno é cheio de pedras, ele fala com você assim, não dá para mudar o lugar onde vai fazer a casa, não. Fala, não, a casa tem que ser feita aqui. E ele vai ter que cavar ali, ele vai ter que tirar as pedras, é difícil, mas quando ele fizer o alicerce, que é a parte que segura a casa não vai ruir. E a nossa casa espiritual, ela tem que ter um alicerce. E qual que é o alicerce da casa do cristão? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que nós temos que o quê? Tem que ter adoração dentro da nossa casa. Tem que ter adoração. O alicerce do cristão é a palavra de Deus. Por que o seu filho não gosta de ir na igreja? Porque muitas vezes você criticou a igreja perto dele. Porque muitas vezes você falou mal do seu pastor perto dele. O que segura o cristão na igreja, meu querido? É a palavra. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A maior beleza, meu querido, não é você ficar passeando com a sua família no shopping e comprando tudo que os seus filhos querem, e a esposa tem um carro, o marido tem um carro. Não, a maior beleza do cristão é ter Deus dentro da sua família. É ter o Espírito Santo habitando ali, é você entrar dentro daquela casa e sentir a presença do Espírito Santo ali, né? A maioria das agressões acontece dentro de casa, muitas vezes por falta de Deus naquela família,
né? E também nós vemos aqui muitas vezes o marido maltrata a esposa, os filhos, mas dentro da igreja ela é outra pessoa, não é verdade? A mãe fala em línguas estranhas, mas quando está em casa bate porta, xinga o palavrão. Então nós temos que entender que a casa na rocha leva tempo para você fazer o alicerce. Por quê? Porque a casa na rocha é cheia de glória, é cheia da graça de Deus. Amém? Quando o alicerce, que é a base, que é Cristo, né? Porque Jesus estava falando dele ali, que é a rocha. Quando nós temos ele como alicerce, pode vir os ventos, pode vir as chuvas, pode vir tudo que for, a sua casa não será abalada. Então, uma família estruturada precisa de quê, pastor? Primeira coisa, precisa de amor. Amor de quem? Amor de Deus. A segunda coisa, precisa de uma aliança entre o marido e a esposa. Terceira coisa, precisa de fé para manter a família dentro da casa de Deus. A quarta coisa, ela precisa ter a palavra como alicerce. Nós precisamos entender uma coisa: Deus tem que estar na nossa casa, através do louvor, através da palavra, através do nosso testemunho. Oh, glória, hein? Amém? Temos que ter juízo para dar o testemunho. Nossa maior desculpa qual que é? É culpa do diabo. Não, meus irmãos, não é culpa do diabo, não. A culpa, muitas vezes, é nossa, que não queremos ensinar o filho. Ah, não, agora não. O filho chega para você e fala assim: pai, me conta uma história. Ah, filho, agora não, vai lá ver desenho. Ah, pai, me ensina a tocar um instrumento. Filho, eu não quero mexer com isso não. Porque o teu filho está querendo que você ensine para ele o caminho, mas você não quer ensinar. Olha aí, meu querido, a chance que teu filho está dando para você. Então vai vir as provas, vai vir os ventos, vai vir a chuva, vai vir as enchentes. A casa que está construída sobre a rocha, ela vai permanecer. Mas e a casa que está sobre a areia? A família toda se desestrutura, porque quando vem a prova, meu querido, aí todo mundo está desestruturado, não tem alicerce, cai tudo. E aí o que acontece? Acontece muitas vezes o divórcio, acontece muitas vezes uma agressão, acontece muitas vezes, Deus tem misericórdia de nós, né? Um aborto, acontece muitas vezes a pessoa ter um estupro por parentes dentro de casa. Mas eu quero te dizer, meu querido, que a casa que está na rocha, o Pai está dentro dela, nada disso acontece, porque há uma família com Deus ali dentro. Amém? O Senhor Jesus vai nos dar a proteção dele, vai guardar a nossa família. Eu quero profetizar aqui que você vai ser um pai que vai dar atenção, não um pai omisso, não uma mãe omissa, não as pessoas que veem as coisas acontecendo e falam assim: ah, mas vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Não, meu querido, você tem que dar proteção para os seus familiares, tem que dar proteção para o seu filho, para a sua filha. Você não pode ser omisso, porque essa pessoa vai crescer e um dia vai se tornar um cidadão. E aí o que vai acontecer? Tudo que você ensinou para ele, ele vai dizer o que aquele veio, né? Ele aprendeu dentro de casa. Amém? Você já viu aqueles filhos, né, que muitas vezes vêm na nossa casa, que não tem controle? A culpa é da criança? Não, a culpa é dos pais, né? Seu filho quer sua atenção, meu querido. Ele quer conversar com você. A sua esposa quer sua atenção. Esposa, dá tempo para o teu marido. Marido, dá tempo para a esposa. Pais, dá um tempo para os seus filhos. Pega a palavra e fala assim com eles assim, ó: vamos aprender a palavra. Vamos aprender o que Jesus disse aqui na palavra dele. Isso aqui tem que fazer parte do nosso lar. Isso aqui é o nosso fundamento. Isso aqui, meu querido, é o alicerce de todo cristão. Amém? Eu não estou falando com você aqui, a minha família não é perfeita não, mas em nome de Jesus, meu querido, a minha filha vai se tornar uma grande adoradora. Eu profetizo que os seus filhos também vão se tornar. Então, se você gostou desse vídeo, querido, que você possa se inscrever no nosso canal, curte aí esse vídeo, compartilhe, que você possa acionar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo do nosso canal. E eu já quero te dizer, dá um abraço aí no teu filho, na tua filha, um beijo, acaricia ele, amém?
Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Fica aqui o abraço do nosso canal Conectados com Cristo.